Olá a todos. Esses dias eu estava revendo aquele vídeo do Felca que ficou muito famoso na internet, que ele denunciou aquelas pessoas que estavam usando crianças, adotização, e fazendo com que as crianças perdessem essa fase tão importante que é de ser criança. E uma frase muito interessante que ele citou de Martin Luther King, que fala que o que assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E também uma frase que Jesus fala na Bíblia: os filhos das trevas são mais ousados do que os filhos da luz. E infelizmente isso tem acontecido muito no nosso meio. O quanto às vezes nós somos muito covardes. O quanto muitas vezes a gente não defende a nossa fé e não defende aquilo que a gente acredita. Os filhos das trevas têm sido muito mais astutos, muito mais empenhados em pregar aquilo que eles acreditam do que muitas vezes os cristãos. Os cristãos muitas vezes ficam brigando entre si, né? Eu vejo em páginas um conflito entre cristãos, ainda que não seja da mesma denominação, mas assim a gente tem que seguir junto. O único jeito que a gente pode mudar o mundo é seguindo junto, é sabendo que Deus está acima de todas as coisas, mesmo com as nossas diferenças, mas o cristianismo aí tem que crescer no meio da sociedade, no meio que a gente vive. A gente vê tanto absurdo, tanta coisa acontecendo e tanta coisa que era anormal, o mundo tem colocado como se fosse normal. E a gente não pode aceitar isso de braço cruzado. Nós devemos fazer a nossa parte. Nesse último dia 7 de setembro, em que nós proclamamos a independência do Brasil, tivemos uma grande notícia da canonização de mais um santo da igreja, Carlo Acutis. E veja agora o que a mãe dele falou sobre ele. Io avevo la speranza fino all'ultimo che il Signore l'avrebbe fatto vivere, ma lui aveva capito perfettamente che sarebbe morto. Quindi mi disse: non ti preoccupare, ti darò tanti segni. Io poi dopo che è morto l'ho sognato e mi ha detto proprio, dice: mamma, mi beatificheranno e poi mi canonizzeranno. Mi preannuncio anche la nascita dei miei due figli attuali, perché io ormai dopo 4 anni che provavo, dopo che era morto, avevo 39 anni, quindi che lui era figlio unico quando morì, e mi disse: non ti preoccupare, diventerai ancora mamma. Infatti io poi ho avuto i gemelli. Que testemunho lindo de Carlo Acutis, que a mãe relatou. E o quanto muitas vezes a gente vê que, infelizmente, há muitos filhos perdidos no mundo. Os nossos filhos, seja, assim como Carlo Acutis foi, uma referência de valores cristãos, em que Cristo ensina que é possível nos dias de hoje ser santo, ainda com as dificuldades, ainda com tudo que a gente passa, mas a gente não pode perder esses valores. Começou pelo Felca, né, falando que a gente deve manter essa essência de criança, não pode roubar esse tempo precioso. E daí a gente vê nesse jovem que foi criança, que viveu como uma criança, mas que soube, nas suas características, evangelizar com muito amor. E assim como João Paulo II dizia, nós precisamos de santos dos dias de hoje, que vestem calça jeans, que bebem Coca-Cola, comem hot dog, mas que tem esta fé viva neste Deus maravilhoso. Que nós possamos nos esforçar e fazer com que a nossa família possa alcançar também este grande prêmio de salvação.